Hello, 1, 2, 3, testando, 1, 2, 3, testando. Agora tá funcionando. Ontem eu gravei o vídeo e no final eu descobri que o microfone não estava ligado. Só agora que eu estou percebendo que o fio do meu microfone não está ligado no microfone. Ai, meu Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Mas não foi a única coisa que eu fiz errado ontem. Ontem fiz o vídeo falando, né, sobre o dia da memória do Holocausto. E aí eu falei sobre o príncipe William. Eu falei que era uma carta que um amigo tinha... Não é. Eu errei. Deixa eu só explicar. Quando eu junto muitas matérias de vários lugares, eu acabo podendo cometer alguns erros. E, né? Pelo menos eu tô vindo aqui consertar, ok? E de bônus, então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a história, né, da mãe do príncipe Philip, a princesa Alice de Battenberg. Porque ontem o príncipe fez uma homenagem à sua bisavó, mas daí eu vou explicar direitinho que homenagem era essa e da onde veio aquela leitura que ele fez, tá bom? Então, o vídeo de hoje é sobre a mãe do príncipe Philip e a homenagem que o William fez à bisavó. Eu não fiz ainda, né, a capinha, então não sei o nome do vídeo, enfim. E eu vou ler uma matéria que eu achei por conta, né, dessa homenagem que o William fez. E aí eu quero ler, na verdade, essa matéria com vocês, tá? A vida extraordinária da mãe do príncipe Philip, a princesa Alice de Battenberg. O príncipe William homenageia sua avó em homenagem comovente. Vocês sabiam que a mãe do príncipe Philip, ela foi analisada por nada mais, nada menos do que Freud? Pois é, essa vai ser a minha leitura, tá? Tipo, eu vou lendo, mas ao mesmo tempo eu vou comentando, ok? Pois é, ela foi analisada por Freud, exilada em um sanatório e nomeada uma heroína de guerra. Não é de se admirar que a vida da princesa Alice de Battenberg tenha aparecido no The Crown, a série dramática da Netflix, que fala sobre a vida da família real britânica. Que nem tudo que está lá é verdade, hein? Não é um documentário, é baseado em fatos reais. Mas ela aparece, sim, nesse seriado. O quarto episódio da terceira temporada de The Crown lançou luz sobre uma figura pouco conhecida da história real. A princesa Alice de Battenberg, a mãe do Duque de Edimburgo, também conhecido como Príncipe Philip, casado com a rainha Elizabeth. O capítulo, né, que foi intitulado Babakins, apelido dado pela princesa ao seu filho único, ele mostrou esse episódio, o fim da sua vida e como a princesa se tornou uma freira, vivendo no Palácio de Buckingham, antes de sua morte em 1969. Era filho único, homem, tá? Mas ela teve mais 3 filhas mais velhas do que o Philip. Como séries anteriores mostram, o príncipe Philip nasceu em uma família real grega, como príncipe Philip da Grécia e Dinamarca. Mas foi criado no exterior após o exílio de sua família da Grécia em 1922. Quando ele tinha 4 aninhos, ele morou primeiro em Paris, antes de se mudar para a Inglaterra, para daí então ficar com a sua avó materna, Victoria Mountbatten, marquesa e viúva de Milford Haven, e seu tio George Mountbatten, segundo marquês de Milford Haven. Bom, gente, olha só. Então, basicamente, ele veio para ficar com a avó materna, Victoria. Então, nessa época da história, né, os casamentos eram feitos realmente arranjados. Não tinha essa história, vou casar com o cara lá porque eu acho ele bonitinho. Não. Tanto que o casamento com o príncipe Philip, no final das contas, foi um ato de rebeldia, eu diria, pela rainha Elizabeth II. Porque o príncipe Philip, ele não tinha poder, né? A família dele já estava, ó, não tinha nada, eles estavam tudo exilados, o reino da Grécia tinha acabado. Sem contar que as irmãs do príncipe Philip tinham casado com alemães que estavam envolvidos ali com o partido nazista. Então, não era o partido perfeito para a rainha Elizabeth, mas ela bateu o pé e ela conseguiu. Então, ele foi educado, o príncipe Philip, em Gordonstoun,
na Escócia, antes de juntar-se à Marinha Real aos 18 anos. A mãe do príncipe Philip nasceu como Princesa Alice de Battenberg, no castelo de Windsor, em 1885. Na matéria está falando 1985. E nasceu congênita, surda. Ela era deficiente auditiva. Ela conheceu seu marido, o príncipe Andrew, da Grécia e Dinamarca, em 1902, na coroação do rei Edward VII. O Edward VII era filho da rainha Vitória. Então, eles se conheceram em 1902 e 2 anos depois eles se casaram. O casal teve 5 filhos, 4 filhas e 1 filho. No caso, o príncipe Philip. E permaneceu na Grécia até o exílio da família real em 1917. Época da Primeira Guerra Mundial, tá? Só pra gente localizar aqui no tempo. Então, né, com esse exílio da família real em 1917, então eles se estabeleceram brevemente em Paris, antes de Philip ser enviado para viver na Inglaterra e sua mãe ser diagnosticada com esquizofrenia, sendo internada em um sanatório suíço em 1930. Aí, olha só, gente. Foi durante esse tempo que ela foi tratada pelo famoso Sigmund Freud, que acreditava que sua doença era causada por frustração sexual e recomendou raio-x de seus ovários para matar sua libido. Vocês têm noção do que aconteceu exatamente aqui? Eu dei uma pesquisada assim bem rápida, tentando achar informações sobre, mas é assim. Quem que internou ela? O marido da Alice, que internou, e era contra a sua vontade. E aí, né, porque ela estava realmente nervosa, pensa em todo o movimento ali que estava acontecendo em 1930. Embora ela fosse ali parte da família real, tanto aqui, né, britânica, como a família real da Grécia e Dinamarca, eles não eram sêniors, né, da família real. Então, quando ela, com o marido e os 5 filhos, se viu forçada a se exilar e ir para um outro país, enfrentando dificuldade financeira, política, 5 filhos, um marido que era um mulherengo, né? Tipo assim, o cara não tinha muito compromisso ali com o casamento. Então, a mulher realmente deu uma surtada básica. Ela ficou realmente num estado de estresse e aí foi tratada como é histérica. Porque hoje em dia esse termo histérica mudou totalmente, né? O real sentido disso. Lá na psicanálise, histeria tem, né, um motivo exato, mas, né, para variar, ele foi assim meio que banalizado e toda mulher que realmente sofre um tipo de crise, né, porque chega no limite, né, do estresse. Então, aí ela é chamada de louca, histérica, enfim. E no caso da princesa Alice, não foi diferente. O maridão foi lá, querida, você tá surtando, você é louca, louca de pedra. Daí o que aconteceu? Ele foi lá e internou ela em uma clínica e foi tratada, então, né, como histérica. Hoje é o Freud, mas no começo de toda a psicanálise, Freud fez muita coisa que hoje em dia seria totalmente concebível. Inclusive, os tratamentos, né, que eram feitos ali naquela época e que ela também, né, foi diagnosticada como esquizofrênica, paranoica, enfim, esse tratamento para as mulheres histéricas, hoje, se fosse feito esse tratamento, é considerado totalmente invasivo e antiético. Porque imagine, ele fez com que ela recebesse carga de raio-x para que a menopausa, né, chegasse mais rápido e que a libido dela, né, diminuísse, então ela não teria impulsos sexuais e tudo era resumido a isso. Impensável, né, nos padrões atuais. Sem contar que não tinha o consentimento da princesa Alice, o que deixa a situação muito mais perturbadora, se você for parar para pensar, né? Então, voltando à matéria, ok? Apesar de protestar sua sanidade, ela permaneceu na Suíça, perdendo os casamentos de todas as 4 filhas. Após ser dispensada em 1932, ela cortou laços com a sua família.
leia-se marido, né? Porque esse aí partiu França e dali ter relacionamentos extraconjugais. Ela cortou laços com sua família, vendo os seus filhos novamente, somente no funeral de sua filha Cecília, que, junto com seu marido e 2 filhos, morreram em um acidente de avião de 1937. 2 filhos, se eu não me engano, ela estava grávida também, hein? Princesa Alice, ela fazia muita filantropia e era uma trabalhadora fervorosa de caridade. Ela passou grande parte da Segunda Guerra Mundial trabalhando para a Cruz Vermelha, organizando abrigos para crianças órfãs e trazendo suprimentos médicos da Suécia com o pretexto de visitar sua irmã Louise, que morava lá. Então ela ia lá visitar a irmã e trazia um monte, né, de coisa dentro da mala. Tá, agora vamos juntar um pouquinho, né, agora um pouquinho mais recente, o Príncipe William, que ele fez o evento, né, sobre o Dia da Memória, e aí vamos explicar o que realmente que ele fez lá. Não é carta de amigo, coisa nenhuma, eu errei naquele vídeo, tá? Mas o conteúdo, no geral, tá certo, tá? Então, é bem conhecido da história dela que ela escondeu uma família judia, uma mulher chamada Rachel Cohen e seus 2 filhos, salvando-os do campo de concentração com grande risco pessoal para si mesma. Em 1913, o marido dessa mulher ofereceu ajuda ao então rei da Grécia e, em troca, ele prometeu retribuir o favor de qualquer maneira que pudesse. Então, na época da Segunda Guerra Mundial, a princesa Alice era um dos únicos membros da família real grega que ainda, né, resistia ali no país. A princesa Alice foi a primeira pessoa lá que a esposa, a viúva, no caso, do Cohen, que ofereceu ajuda para o rei da Grécia, foi a primeira tábua de salvação. Falou assim, agora é que você vai pagar o que o meu marido ajudou lá, o rei da Grécia, na época que ele precisava. Agora tá na hora de você me ajudar. E então, foi sobre essa história, né, de como que a princesa Alice ajudou uma família judia a fugir do campo de concentração, que o príncipe William leu comoventemente durante o discurso para marcar o Dia da Memória do Holocausto. Ele leu um trecho do Heroes of the Holocaust, que é o quê? É um livro que conta histórias sobre pessoas que ajudaram judeus a fugir do Holocausto. Agora sim, hein? Agora falei certinho o que ele leu, o que ele fez lá. Agora é parte do livro. Vamos nos transportar para a Grécia na época da perseguição aos judeus, na época dos nazistas, ok? This is an extract from the book Heroes of the Holocaust. In the early days of German occupation, conditions deteriorated rapidly as food ran out when an estimated 300,000 people died. Conditions were particularly severe in Athens and its port, Piraeus. Alice worked tirelessly for the Red Cross, helping to organize soup kitchens, opening shelters for orphaned children, and setting up a nursing system for poor areas of the city. It was at this time that Princess Alice gave refuge to a Jewish widow, Rachel Cohen, and 2 of her 5 children to save them from deportation to the death camps. This was an extremely risky undertaking in the close-packed streets of Athens, where there was always the danger of spies and gossip. On the 15th of October 1943, Rachel Cohen and Tilda moved into Alice's home. The staff were told that Mrs. Cohen was the former governess to her children. Michelle, the youngest of the 4 brothers, joined them about a month later. There were great risks, not least the position of the house. The front door faced the residence of the local archbishop, which always had a German guard on duty outside. She was sometimes interviewed by the Gestapo and used her deafness to an advantage, pretending not to understand their questions or what they were talking about. It worked, and they soon gave up. Thanks to her, the entire Cohen family survived the war.
Fiquei até interessada em comprar esse livro, porque tem, então, a história bem certa, né, do que é oficialmente conhecida, né? Vamos em frente, então. Aí, inspirada por sua tia, a Grã-Duquesa Elizabeth inspirada por sua tia, Grã-Duquesa Elizabeth Fyodorovna. Nem sei quem é essa Fyodorovna. Bom, então, inspirada por sua tia, Grã-Duquesa, a princesa Alice passou a criar sua própria ordem de freiras de enfermagem e Irmandade Cristã de Marta e Maria, em 1949, vendendo muito de seus bens para arrecadar dinheiro para ela nos seus anos seguintes. Ela deveria ter algumas joias também, né? Coisas que realmente dariam bastante dinheiro. Inclusive, se eu não me engano, um dos episódios do The Crown que aparece ela lá na Grécia. O começo do episódio começa com ela vendendo algumas joias assim e o pessoal achando que ela roubou. Até que, né, descobrem que não, ela é a princesa, né? Porque no momento ali que ela tá tentando vender, ela está como freira, né? Então, ela compareceu ao casamento do seu filho com a Rainha Elizabeth em 1947 e a coroação em 1953. No casamento, ela veio traje normal, né? E em 1953, ela já veio vestindo o seu hábito de freira, hein? Durante o golpe na Grécia, em 1967, teve, né, um golpe na Grécia, e aí sim que ela teve que ir embora de vez. Ela foi convidada a viver no Palácio de Buckingham com a rainha e o príncipe Philip, onde morreu em 1969, tendo vivido uma das vidas mais notáveis de grande tragédia e trabalho de caridade na história da família real. E sim, né? Pelo pouco que eu sei da história dela, é uma história realmente, dá um filme repleto, assim, de momentos, né? Eu fico pensando a vida dela nessa época, que ela estava estressada, com 5 filhos, mudando, sem dinheiro, marido, tranqueira lá, que vivia tendo caso extraconjugal, não estava nem aí pra ela, e ela surtando, e ele chamando ela de louca. Aí vai ser internada na clínica psiquiátrica, o homem vai lá e me faz uns tratamentos suspeitos, né? Enfim, sabe-se lá que tipo de tratamento mais que ela foi submetida. Espero que vocês tenham gostado da matéria, da minha leitura, que vai falar sobre, volta, vai... Mas é interessante, pelo menos assim eu sigo um roteiro que é ler uma matéria e no meio eu vou metendo os meus bedelhos, né? E aí, gente, gostou do vídeo? Se gostou, não esquece de dar um joinha que me ajuda muito. Se gostou desse formato de eu lendo e buscando a história e fazendo o vídeo aqui ao vivo, né? Porque na verdade nem teve roteiro, mas eu gostei. E aí, quero saber, me dá o retorno do que vocês acharam desse vídeo, tá bom? É isso, gente. Então, espero que vocês estejam bem, dentro do possível, e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!